Gente, sobre o julgamento que tenta reverter a anulação da revisão da vida toda, o ministro Nunes Marques votou para manter a decisão do STF que derrubou a chamada revisão da vida toda. Lembrando que o julgamento está acontecendo em plenário virtual aqui no Supremo Tribunal Federal e o primeiro voto é do ministro Nunes Marques porque ele é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento teve início agora no dia 23 de agosto de 2024 e vai até o dia 30 deste mês, 30 de agosto de 2024. Aqui está, ó, data prevista fim, o fim do julgamento em que todos os ministros depositam o seu voto e relatório. No caso do Nunes Marques, que é o relator, conforme vocês podem comprovar, já está aqui o relatório e voto dele. Vamos ler o que ele disse. Aqui é o seu voto, leiam comigo. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, e aqui ele já menospreza o IEPREV. Ele diz que o IEPREV não integra a relação de legitimados do artigo 103 da Constituição Federal, dizendo, olha, você está aqui como um amigo da corte, você não integra a relação jurídica. E no presente feito, intervém como amigo da corte. Hipótese que, segundo ele, não cabe conhecer do recurso. Segundo o ministro Nunes Marques, nessa situação em que a entidade ou a pessoa é apenas amigo da corte, não cabe conhecer, não pode aceitar esse recurso. Para exemplificar, diz ele, cito 2 julgados anteriores do próprio STF. E aqui ele coloca os julgados que para nós não interessam. De qualquer forma, ele diz que a modulação temporal, porque o IEPREV quer que o Supremo Tribunal Federal se posicione sobre a modulação dos efeitos, ou seja, até onde a decisão lá nas ADIs, que anulou a revisão da vida toda, vai alcançar aqueles aposentados que já ajuizaram ações e que estavam com os seus processos suspensos. É isso que o IEPREV quer saber. E veja que o IEPREV está com o maior advogado do Brasil representando os aposentados lá, que é o Antônio de Almeida Castro, conhecido como Cacai. Mesmo assim, o ministro Nunes Marques, por ser um bolsonarista, menospreza o IEPREV que está sendo representado pelo Cacai, porque nós sabemos que o Cacai ele é lulista e o Nunes Marques é bolsonarista. Então, a gente já vê aqui, por isso que ele menospreza o maior advogado do Brasil. A prospectiva buscada poderia ser empreendida ao ensejo do presente recurso, caso fosse pertinente, porquanto em debate desdobramento natural do dever estatal de prestar jurisdição exercitável de ofício. Ô, gente, isso aqui é para engabelar o coitado do aposentado. Como que um sujeito que estudou a vida inteira a ciência jurídica, já foi juiz, desembargador, advogado e escreve mais um monte de coisas para encher linguiças, seja direto e reto, você está falando, o público final, né, o consumidor dessa decisão aqui é o aposentado, você não está falando para o maior advogado que está representando. Ministro, você tem que falar para o público normal, que são os aposentados. Você acha que a minha mãe e meu pai, que são 2 aposentados, eu vou ler novamente para vocês entenderem como eles não estão nem aí com a sociedade. Olha isso, ó. De qualquer forma, a modulação temporal
prospectiva buscada poderia ser empreendida ao ensejo do presente recurso, caso fosse pertinente, porquanto em debate desdobramento natural do dever estatal de prestar jurisdição exercitável de ofício. Ô, gente, pelo amor de Deus, é uma falta de respeito com o aposentado. A gente que é do meio jurídico é fácil compreender isso aqui, mas quem não tem nada a ver com a ciência jurídica, que é o coitado do aposentado, do pensionista, que quer saber do direito dele, pronto. Veja, não se cuida de caso dessa espécie, todavia, conforme passo a demonstrar, a fim de bem delimitar o inconformismo do recorrente, transcrevo o item 6 do acórdão impugnado. Isso aqui é para falar, né? O item 6 lá que anulou a revisão da vida toda, e ele coloca aqui em destaque a criação de regra de transição, aquela do artigo 3º da Lei 9.876, né? Para os segurados já afiliados ao regime geral de previdência social, está aqui a lei, tá vendo? Lei número 9.876 de 99, artigo 3º, a regra de transição, portanto, é constitucional. É contra isso que o IEPREV está recorrendo, porque eles declararam esse dispositivo de lei como constitucional, visto que não viola, segundo eles, não viola direitos adquiridos. Viola sim, porque o INSS descarta tudo que o trabalhador pagou antes de julho de 1994, ministro. Então viola sim. Não adianta você colocar que não viola, e o pior é que eles colocam isso aqui e são como deuses. Ninguém mais consegue tirar da cabeça deles que eles escrevem qualquer coisa, a sociedade tem que aceitar e pronto. E não é assim, está errado. Como que não viola? Se o INSS se apodera, se apropria, né? Como se fosse um verdadeiro confisco de tudo aquilo que o trabalhador pagou antes de julho de 1994. Aí vem a Suprema Corte do país, parece que nós estamos na Venezuela, em que a Suprema Corte vai lá e fala que o cara ganhou, que não ganhou, não mostra comprovante, não mostra nada e diz que ganhou. Dizendo que é constitucional. Como que é constitucional se o INSS se apropria das contribuições que foram pagas antes de julho de 1994, que poderia muito bem aumentar o valor do benefício mensal da pessoa? Então viola sim, ministro. Não adianta colocar em destaque, negritar, pintar o 7, que não vai colar para quem tem entendimento. Não vai colar. Não vai colar. O IEPREV fala que o Supremo Tribunal Federal está desconsiderando um próprio julgado seu, que é o tema 334. Veja o que ele diz aqui a esse respeito. Ó. Pois bem, a tese firmada no tema 334 da sistemática da repercussão geral, né, que todo mundo tem que cumprir, garante a opção pelo melhor benefício previdenciário. Esse tema aqui, ó, ele garante a opção pelo melhor benefício previdenciário dentre aqueles previstos legalmente desde a data da qual implementadas as condições. Preencher os requisitos. Ministro, peça para os seus assessores simplificar a escrita. Justo agora na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, que diz que está buscando simplificar o entendimento. Isso aqui é incompreensível para as pessoas medianas, para as pessoas que não têm vivência jurídica, ministro. Isso é uma crítica direta à Vossa Excelência. É um absurdo o linguajar que Sua Excelência usa nos seus acordos, nos seus votos, nos seus relatórios. É um absurdo isso daqui. É um absurdo. Eu vou pular tudo isso aqui e vamos para a parte que interessa, porque isso deve ser chato para quem está ouvindo lá, para quem está do outro lado assistindo, porque é muito feio, é muito feia essa linguagem de vocês. O dispositivo é o resultado, tá, gente? Dispositivo do julgado, olha isso. Do exposto, não conheço dos embargos opostos pelo IEPREV, pelo Instituto de Estudos Previdenciários IEPREV na ADI 2110. Isso aqui ele está dizendo que não aceita o Antônio de Almeida Castro, o Cacai, não aceita o recurso do Cacai, só porque o Cacai, ele é lulista, ele escreve vários artigos metendo o pau no Bolsonaro. E o Nunes Marques é bolsonarista, só por isso ele não aceita aqui. E aí vem com essas conversinhas enchendo linguiça aí, né, pra engabelar os aposentados, passar papa na boca dos aposentados, acaba fazendo isso. Do outro lado, veja aqui, ó. Tanto é verdade que como a outra instituição não está com o Cacai, aqui, ó. Conheço dos embargos
Conheço dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, na ADI 2111, e lhes nego provimento. Eu conheço, mas não aceito, tendo em vista a ausência de vícios na decisão embargada. Para ele, aquela decisão que anulou a revisão da vida toda, está tudo certo. Não tem nada de errado ali. Gente, é um verdadeiro absurdo. É de se indignar com esse tipo de decisão. Eu não sei mais o que a gente faz. E o pior que é da primeira à última instância jurídica do país. Não adianta espernear. Você vai lá e argumenta, eles inventam um monte de palavras que não tem nada a ver, palavras desconexas. Não sei nem se existem isso de verdade. Colocam na decisão e pronto. Eu leio, eu acesso todos os diários oficiais da Justiça do Brasil. E você lê certas decisões. Ontem, na data de 22/8/2024, eu estava lendo uma decisão que é um verdadeiro absurdo. Simplesmente o juiz dizia que não ia aceitar, só faltou ele dizer assim, ó. Gente, só faltou ele colocar de forma explícita. Mas para quem tem o mínimo de conhecimento jurídico, percebe claramente que o juiz disse assim, ó, eu não vou aceitar porque eu não quero. E a coitada da advogada argumentando de forma jurídica, interpondo recursos, enfim. E o magistrado disse, não vou aceitar. E pronto. E fica por isso mesmo. E ponto final.